Este é o podcast do Daniel Simões. Ideias, ciência, Amazônia, futuro. Entrevista com o professor Daniel Nascimento Silva, professor e pesquisador do IFAM. Bom, estamos aqui com o professor Daniel Nascimento Silva, que é considerado atualmente um dos maiores cientistas do estado do Amazonas. Aliás, ele é meu pai. Vamos conversar sobre a época de juventude dele em comparação com os nossos tempos. Vamos às perguntas. Perguntas número 1. Como era a sua vida antes da tecnologia atual? Qual a invenção da sua época mais te impressionou? A nossa vida, na minha época, na década de 70, quando eu era criança, era completamente diferente da vida atual. Para você ter uma ideia, a tecnologia mais interessante da minha época era a televisão. Porque quando eu era criança, a nossa diversão era correr, subir nas árvores, tomar banho no rio. Quando apareceu a televisão em 77 e 78, as famílias começaram a mudar. Antes da televisão, as famílias colocavam as cadeiras na calçada e ficavam conversando no final da tarde até 8, 9 horas da noite. E depois que apareceu a televisão, eles pararam de fazer isso. E qual é a invenção da época que mais me impressionou? Na verdade, também foi a televisão, porque eu achava muito interessante assim, ter ali em casa filmes, por exemplo, que a gente só via no cinema. Isso faz sentido. Vamos à pergunta de número 2. Como você lidava com a solidão ou o tédio antes de termos acesso a constante entretenimento no bolso? Essa é uma pergunta interessante, porque eu não conheço nenhum momento da minha vida, daquela época, que eu me senti só. Eu não lembro nenhum momento que eu senti tédio, e de nenhum dos meus amigos. A impressão que eu tenho hoje, pensando e relembrando aquela época, é que a vida era uma grande diversão. A gente ia para a escola para se divertir. Voltava, almoçava e depois do almoço a gente ia se divertir. No meu caso, eu tinha que fazer as tarefas depois do almoço, mas terminava as tarefas e eu ia me divertir. Quando eu voltava, umas 3 horas da tarde, 4 horas, era para corrigir as tarefas. E depois da correção das tarefas, eu ia me divertir de novo. Aí tomava banho, jantava, aí saía umas 6h30, 7 horas da noite para encontrar com os amigos, para a gente se divertir de novo. Então, eu nunca vi ninguém solitário ou com tédio no meu tempo. Pergunta de número 3. Quais habilidades você considera essenciais hoje em dia que não existiam quando você começou a sua carreira? As habilidades hoje que são fundamentais é domínio sobre computação, algoritmo, inteligência artificial, aprendizado de máquina, robôs, automação de uma forma geral, que na minha época a gente nem sonhava. Então a gente está vivendo um tempo que está para além de qualquer possibilidade de sonho. E o nosso tempo atual, por exemplo, as coisas que nós temos, nem no cinema, quando passava Jornada nas Estrelas ou Guerra nas Estrelas, era tão avançado quanto a gente tem hoje. Pergunta de número 4. Na sua visão, o que mudou na definição de sucesso entre a sua geração e a minha? O que mudou
e que é muito visível para a gente, mas para as gerações atuais não é tanto, é a questão moral. Antigamente, por exemplo, para ser apresentador de televisão, internet não existia, para aparecer em vídeo, em filmes, as pessoas tinham que dominar muito a língua portuguesa, saber ler e escrever bem. E hoje há um desprezo no domínio dessas coisas. Mas, assim, aquela preocupação em fazer bem, em a cada dia fazer melhor as coisas, é o que movia a sociedade do passado e que a gente não vê isso como uma prioridade atualmente. Então, sucesso, na minha época, era sinônimo assim de um esforço contínuo, diário, para a gente fazer cada vez melhor aquilo que a gente se comprometeu a fazer. E todas as vezes, regra geral, que isso acontecia, a pessoa era considerada bem-sucedida e tinha compensações pelo sucesso. Então tá, vamos à pergunta de número 5. O que você costuma valorizar muito na juventude e que hoje percebe que não tem tanta importância assim? Na minha juventude, a minha juventude era marcada pelo companheirismo. A gente se identificava como grupo de uma maneira que o problema de um era tomado como problema de todos e todo mundo ajudava a resolver. Se alguém fracassava em relação a alguma coisa, os outros iam lá e apoiavam. Então, tinha uma solidariedade que era muito fácil da gente visualizar. E isso é muito difícil encontrar hoje, porque as pessoas são muito individualistas, até certo ponto, muito egoístas. Elas só querem as coisas para ela, né? É tudo, como dizia antigamente, tudo vem a nós, o vosso reino nada. Pergunta de número 6. Qual foi o conselho mais precioso que já te deram sobre a vida? Conselho mais precioso: aprender tudo o que for possível aprender. Absolutamente tudo. Se é possível, se você tem a oportunidade de aprender a lavar privada, vá lá, aprenda e aprenda de uma forma impecável, que você seja o melhor lavador de privada do planeta. Se você tem a oportunidade de aprender a falar chinês, vá lá e aprenda a falar chinês e aprenda de uma maneira tal que você possa ser confundido no falar com o chinês. Então, essa busca da perfeição, mesmo tendo a consciência que a gente jamais vai alcançar, foi a grande lição que meus pais me deram. Aprender e aprender tudo com perfeição. Pergunta de número 7. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o seu eu de 20 anos atrás, que conselho daria? Eu daria o seguinte conselho: cara, faz exatamente o que você está fazendo que vai dar certo. Continua ali com essa preocupação de estudar, aprender, mas continua não se esquecendo de se divertir e faz do aprendizado uma grande diversão. Continua nesse teu ritmo, porque esse teu ritmo e isso que você está fazendo agora, você vai ver que daqui a 20, 30, 40, 50 anos vai te fazer uma pessoa formidável, conhecido no Brasil e no exterior. E já estamos encerrando esse vídeo do podcast. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de participar, né, desse podcast do Daniel Simões, que a gente chama aqui em casa de Zico, e que é uma pessoa formidável.
Muito obrigado.